Bom sábado a todos os irmãos e irmãs presentes aqui na nave da igreja. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através das redes sociais. Estamos chegando ao final do ano e ao final do trimestre. E tivemos a oportunidade de, nesse trimestre, estamos tendo a oportunidade de aprender um tema único. Todo um trimestre tratando da educação e redenção. A educação na reforma foi fundamental para que ela pudesse ter continuidade. E nós somos a continuação da reforma. Pela primeira vez, a Escola Sabatina Mundial está estudando esse tema todo um trimestre. É certo que em várias ocasiões nós tivemos a oportunidade de ter tópicos sobre esse assunto, mas todo um trimestre é a primeira vez. Portanto, eu recomendo para vocês que vocês guardem essa lição, porque é um tratado teológico único da igreja. Muito importante para aqueles que querem se aprofundar mais no conhecimento da verdadeira educação que tem o propósito de redimir o ser humano. Antes de nós entrarmos hoje no assunto, nós vamos fazer uma oração, porque o grande professor que tem sido do nosso povo é o Espírito Santo. Sem ele, são apenas letras mortas, palavras sem nenhum poder. Nós vamos orar em favor do Espírito Santo. E eu quero também orar aqui por uma situação especial de uma pessoa muito querida da nossa comunidade, que é a irmã Márcia. Ela está atravessando um problema pessoal, uma situação difícil, e só Deus mesmo para dar ânimo, coragem e continuar a trajetória da vida. Então eu convido a todos vocês a fecharem os seus olhos e nos acompanharem em oração. Pai amado, importantes verdades nós recapitulamos e princípios santos nós aprendemos durante o estudo dessas 11 lições nesse trimestre. Agora vamos refletir sobre a penúltima lição. O sábado e a sua importância para nós seres humanos. Que teu Espírito Santo, que tem nos ensinado tantas e tantas vezes, mais uma vez, se faça presente, ilumine a mente de cada um de nós, nos ajude a entender, a compreender, a entender assim com clareza o significado e a importância do sábado nas nossas vidas. Essas bênçãos nós te pedimos, e nos lembrando da Márcia, Pai, que o Senhor possa abençoá-la durante essa escola sabatina, este culto, este sábado, dando a certeza para Márcia de que o Senhor está cuidando da sua vida e que Deus, o Senhor vai traçar uma nova rota na vida dela. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o sábado é muito mais do que um dia de descanso. O sábado é um meio de educação colocada por Deus para nos instruir e nos fazer experimentar o projeto de Deus na criação. Os autores da lição, eles falam do sábado como um tempo.
E se você prestar atenção, você vai ver que domingo, segunda, terça, quarta e quinta, todos os títulos começam com a expressão tempo. Ou seja, o sábado é um período especial que Deus estabeleceu para o ser humano. E durante esse período, nós temos a oportunidade de receber muitas bênçãos. Então vamos ver quais são algumas dessas muitas bênçãos. É claro que tem muito mais, mas os autores da lição destacam esses 5 tópicos. Primeiro, na parte de domingo, o sábado é um tempo para admirar. Admirar é um sinônimo de adorar. É um tempo apropriado para adoração, né? E adorar quem? O Criador. Ele é o responsável pela existência desse universo, do nosso mundo e de cada um de nós. E quando o Espírito Santo inspirou Moisés a escrever o livro de Gênesis, ele fez com que Moisés usasse 2 capítulos de Gênesis. O primeiro capítulo mostra a forma como Deus criou. E no capítulo 2, Moisés detalha a criação do homem, da mulher e o jardim do Éden. Mas eu quero dizer para vocês que este não é o único relato na Bíblia sobre a criação. Há outros relatos. Mas o que Gênesis 1 e 2 nos mostram? Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 nos mostram que Deus é um grande mestre projetista. Quando você vai lendo a descrição desses 2 capítulos, você começa a ver Deus falando, tudo surgindo, e ali você vê Deus como um oleiro, formando o homem. Depois que o homem sente a necessidade de uma companheira, Deus age como um projetista, moldando a mulher, que na minha opinião é a criação mais bonita que Deus fez, e a maneira como Ele realizou essa criação, ela ensina muitas coisas a respeito do próprio Deus, porque Deus poderia criar tudo no instante, dizer assim, apareça tudo, puf, e apareceria tudo, mas não, em vez disso, Ele coreografou a criação, em 7 dias, com simetria e estética. Primeiro Ele formou, a terra era sem forma, era vazia, aí Ele separou águas, lá em cima, águas embaixo, depois Ele produziu a terra seca, fez surgir a terra seca, sobre a terra, a vegetação, daí Ele foi preenchendo, deixou os luzeiros, para o dia e para a noite, pôs lá os habitantes dos céus, os habitantes das águas, os animais terrestres, depois os animais maiores, e finalmente o ser humano. E qual é a conclusão? A conclusão da criação é o sábado. Então, o Criador chama o homem e a mulher para contemplar a beleza da criação, quando viu que tudo era muito bom. Quero fazer uma pergunta para vocês. Quando chegou o sábado, os rios pararam de correr? Os passarinhos pararam de cantar? Os animais pararam de viver a sua forma instintiva? Quem que Deus convidou para celebrar o sábado com Ele? O homem.
Entenderam porque Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado? A adoração no sábado é algo necessário para todo ser humano que tem a vocação para adorar. Os demais não têm, não foram criados à imagem e à semelhança de Deus, né? E aqui nós vemos na descrição do Gênesis que Deus é tanto um cientista como um artista. Eu gosto muito de um salmo. Eu creio que essa deveria ser a atitude correta de nós celebrarmos o sábado. Abra a sua Bíblia no Salmo 104. Não está aqui na lição, mas eu entendo que seja importante e até um estímulo para vocês de vez em quando olharem esse salmo. O Salmo 104, ele é chamado o hino em honra ao Deus dos 7 dias. E se você for ler e meditar nos versículos, que são 35 versículos desse sábado, você vai ver que o salmista repete a descrição do Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, só que numa outra linguagem. Ele vai descrevendo, bendiga minha alma, depois ele diz, coberto de luz como um manto, estende o céu como uma cortina, põe nas águas, e vai descrevendo, uma poesia, né? Uma forma poética de descrever a criação. Mas o que me chama a atenção nesse Salmo 104, é a conclusão que o salmista chega. No versículo 31, o salmista diz, exulte o Senhor por suas obras. E no versículo 34, ele afirma, eu me alegrarei no Senhor. Esses dois versículos, essas duas expressões, descrevem a atitude correta de se celebrar o sábado. O sábado é um dia de alegria. Alegria para Deus por sua criação, por cada um de nós, e nossa alegria em nosso Deus, por nos ter criado e ter nos dado tudo isso. Então, com o sábado, nós aprendemos a admirar o nosso Deus, né? Imaginem o primeiro sábado que Adão e Eva passaram com Deus. Quantas coisas eles não conversaram juntos, quantas obras da criação de Deus, Adão e Eva não tiveram a oportunidade de perguntar para Jesus, mas só que o tempo era 24 horas, foi curto o primeiro sábado, e agora, terminando o sábado, o que Deus faz, Mara? Adão, Eva, sábado que vem vamos estar juntos. Convido você. Claro, meu Deus. Então, Adão e Eva ansiavam o dia que chegasse o próximo sábado, para mais uma vez eles estarem juntos, eles se admirarem no Deus Criador e verem as obras da sua criação. Meus irmãos e irmãs, aqueles que estão nos assistindo, esse convite se repete a cada sábado. Cada sábado Deus quer ter um encontro comigo e com você. Cada sábado Ele quer se revelar como nosso Deus Criador e o nosso Deus Salvador. Ele quer se alegrar conosco e quer que nós alegremos nele. Como tem sido a sua experiência? Vamos pensar um pouco nisso? O sábado é um tempo que nos ensina a verdadeira adoração. Nós estamos aqui hoje na igreja, não é para ver o pastor, não é para ver o ancião, não é para ver os irmãos. É claro que nós vamos nos encontrar com todos, mas o personagem central
aqui da escola sabatina e depois do culto divino, quem é? Deus. É para Ele que nós vamos estar olhando. É dele que nós vamos estar falando. A escola sabatina está falando dele. No culto o pastor vai falar a respeito dele e da sua palavra. Então nós vamos admirar o nosso Deus como um Deus que nos ama, de uma maneira que a gente não entende corretamente. Na parte de segunda-feira, os autores chamam a atenção de nós para mais um tempo. Tempo de descoberta. Gente, se é uma coisa que o pecado faz, é nos tornar ignorantes, nos deixar em trevas, viver na escuridão. O sábado é um tempo para nós descobrirmos quem somos, da onde viemos, qual o nosso destino. E é no sábado que nós descobrimos, ou redescobrimos, que o Deus da criação é também o Deus da salvação. Cada sábado que nós passamos com Deus, nós experimentamos um pouco do sabor da eternidade. E Ele vai nos reeducando. E aqui os autores da lição, eles trazem um episódio que ocorreu durante 40 anos, durante o trajeto que Deus conduziu o seu povo da livramento do Egito até Canaã. O que acontecia nesses 40 anos? Todos os dias caía o quê? Maná, pão do céu, um alimento perfeito, mas cada dia tinha que colher uma determinada porção. Se colhesse mais, o que acontecia com o maná? Estragava. Mas na sexta-feira acontecia um outro milagre. Qual que era o milagre? A ordem era para recolher dobrado. Por quê? No sábado não caía. E aquela porção dobrada não se estragava. E aquilo era uma maneira de Deus mostrar para aquele grupo de pessoas, milhares de pessoas que saíram do Egito, que foram educadas numa cultura pagã, influenciado por uma idolatria, mostrar que Ele era um Deus diferente dos demais, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que além de ser o Criador, é o Deus Salvador, o Deus da aliança. Agora, vamos fazer aqui uma reflexão para nós. O sábado foi um meio pelo qual Deus fez os israelitas redescobrirem a sua identidade de povo de Deus. Imagine, eles eram escravos, submissos. Eles haviam perdido a identidade. Agora Deus os livra e diz: vocês não são escravos, vocês são o meu povo, povo da aliança. É um tipo da salvação que Deus vai realizar com todo o seu povo. E ali Deus foi devolvendo a identidade do povo israelita. Bom, gente, tem uma coisa que nós sabemos bem: o horário do pôr do sol, quando começa o sábado e quando termina o sábado. Certamente a maioria de nós conhece o quarto mandamento de cor. Lembra-te do dia de sábado e papapá. Mas eu não sei se nós conhecemos o verdadeiro significado do sábado. Redescobrir por que o sábado
é uma característica importante para a nossa vida. É um sinal entre Deus e o seu povo. Deus e seu povo. Quando eu e você guardamos o sábado com o verdadeiro espírito de adoração, nós estamos experimentando viver as bênçãos da aliança. Nós estamos dizendo: o Deus Criador é o meu Deus, e nós somos o seu povo. Não somos melhores do que os demais, não. Só acreditamos que há um Deus Criador poderoso para criar em 7 dias. Não na evolução, não na natureza. A parte de terça-feira, o sábado é um tempo para a gente descobrir as nossas prioridades. E aqui os autores citam Isaías 58, que nós vamos estudar no próximo trimestre, um livro fantástico, para mim é o livro preferido do Antigo Testamento, e ali Deus, através do profeta, no capítulo 56, ele fala a respeito da guarda do sábado, e aqueles que guardarem o sábado, mesmo os estrangeiros, serão abençoados. E no capítulo 58, ele fala do grande sábado do dia da expiação, o sábado maior. E ali Deus diz através do profeta: se vocês vigiarem seus pés de não profanar o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no sábado, se chamarem o sábado de prazeroso, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. O sábado é um tempo para nós aprendermos a colocar as prioridades na nossa vida. Quem deve ser o primeiro na nossa vida? Deus. Quando eu e você aprendemos a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, tudo demais vem em ordem de prioridade. Depois de Deus o que vem, depois o que vem, tudo entra em ordem. Começando com Deus, as coisas se ordenam. Mas quando a gente não começa com Deus, tudo vira uma desordem. Nós trocamos as prioridades. Então o sábado é esse tempo de nós descobrir prioridades, né? Você quer ver como que você pode ter um sábado deleitoso e não deleitoso? Imagine que você durante a semana não se lembrou de Deus nenhum dia, não fez o culto, não leu a Bíblia, não estudou a lição da escola sabatina, não se preocupou com Deus. Aí chega na sexta-feira, você deixa tudo que você poderia ter feito durante a semana, você deixa para fazer na sexta-feira, logo perto do pôr do sol. Vai para o supermercado, vai para isso, vai para aquilo, vai para... Chega na casa, você está exausto, esgotado. Aí você não faz o culto do pôr do sol. Aí você vai dormir tarde. Dormindo tarde, você tem que levantar cedo. Você vem para a igreja de que forma? Cansado, com sono. Dá o azar de pegar um pregador ou um professor daqueles que cansam até os anjos. Como é que você vai sair da igreja? Irritado. Aí veio o almoço. O que acontece na hora do almoço? Você vai falar bem ou vai falar mal? Do pregador, do professor? Vai começar os comentários. E começa. É a hora dos vegetarianos se tornarem carnívoros, né? Antropófagos, ficar falando um do outro. Aí você come aquela comida, depois
se empanturra de sobremesa e vai para onde? Na cama. Isso é um sábado deleitoso? É um dia feliz? Não, gente. Não é assim. O sábado, para ser celebrado da maneira correta, deve começar logo depois, no primeiro dia da semana. É a partir do domingo que a gente começa a se preparar para o sábado. É importante que eu e você, quando chegarmos no sábado, apesar das nossas lutas, apesar das nossas dificuldades, apesar do nosso cansaço, a gente pare, faça o culto, deixe de se preocupar com aquilo que é desnecessário. Se não deu para comprar alguma coisa, come uma fruta no sábado e boa. Tem o que se preocupar, tem que fazer isso. Não, uma comida simples, não precisa esgotar a esposa, não precisa. O gostoso do sábado não é o que a gente come. É claro que se puder fazer uma comida diferente, é muito bom, mas se não der, o gostoso do sábado é estar juntos com Deus na igreja, juntos com Deus durante o dia, junto com os irmãos na fé, junto com os nossos familiares. Isso é fazer do sábado um dia deleitoso. Não é um dia onde você tem um monte de coisa para fazer. Você tem, reunião daqui, comissão de lá. O sábado fica extremamente cansativo. Nós devemos fazer essas outras coisas durante a semana. O sábado é um dia para a gente se deleitar no Senhor, se deleitar com os irmãos na fé, se deleitar com a nossa família. Quarta-feira, tempo para encontrar o equilíbrio. O diabo, queridos irmãos, ele é experiente. E ele sempre leva a gente, quando ele não consegue nos afastar da verdade, ele procura nos levar a praticar a verdade aos extremos. Ou ser relaxado, ou se tornar um fanático. Não importa, para ele tanto faz. Se você é um relaxado, não está nem aí com o sábado, ou se você é um fanático. Das duas maneiras, nós estamos observando o sábado da maneira incorreta. Aqui os autores contam a experiência de Jesus a respeito do problema que ele tinha com os seus oponentes. Tanto Jesus como os seus oponentes tinham o mesmo pensamento: o sábado é o dia do Senhor. Quanto a isso, não havia divergência. Qual era a controvérsia? A maneira de guardar o sábado. E os evangelhos relatam, pelo menos com clareza, 5 curas realizadas no sábado. Claro, Deus fez outros milagres, mas com clareza, dizendo: olha, essa cura aconteceu no sábado. São 5 episódios. Alguns dizem que é 7, mas não é tão claro. Com clareza são 5. E tanto Mateus como Marcos e Lucas descrevem uma cura emblemática que ocorreu no sábado: a cura do homem da mão ressequida. A cura do homem da mão atrofiada. Os 3 evangelhos relatam. Imagine o quadro: sinagoga. Então ali o povo, os oponentes de Jesus estão na sinagoga. Jesus e seus discípulos entram na sinagoga. Ali na sinagoga tem um homem com a mão atrofiada. O evangelho de Lucas diz que era a mão direita. Provavelmente Lucas deve ter ou conversado com ele ou com quem o conheceu. E era sábado. Os oponentes de Jesus tinham a seguinte ideia: o homem com a mão atrofiada, aquilo não prejudicava a vida normal do homem. Portanto, era algo que não precisava ser curado. Mas agora, eles queriam ver a atitude de Jesus. Imaginem o quadro: Jesus entra, está ali o homem com a mão atrofiada, e os oponentes de Jesus vendo o que ele vai fazer. Se ele curar esse homem, agora nós vamos
ter motivos para condenar. E para dramatizar ainda mais, o que fez Jesus? E depois no centro. E fez uma pergunta para os seus oponentes. Lucas diz que Jesus leu os pensamentos dele. Jesus então pergunta para eles: no entendimento de vocês, é certo ou errado eu curar esse homem no sábado? E Mateus acrescenta mais uma coisa. Diz o seguinte: o que tem mais valor? Jesus falou: se uma ovelha cair num buraco, num poço no sábado, vocês tiram ela do poço ou não? Ou deixa ela lá, porque é sábado? Então, o que tem mais valor aqui para vocês? A ovelha ou esse homem com a mão ressequida? Mara, silêncio, eles não sabiam responder. Aí Jesus fez pensar ainda. Aí então Jesus não curou o homem imediatamente, trouxe ele para o meio, depois de fazer essas colocações, e disse: olha, é lícito fazer o bem no sábado, porque o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E curou a mão ressequida. Sabe o que aconteceu? A partir daquele momento, dizem os evangelhos, os oponentes de Jesus começaram a planejar como matariam Jesus. E o clímax disso foi na sexta-feira da Páscoa. Os líderes estavam preocupados em crucificar Jesus antes do sábado, para não transgredir o sábado. Vocês vejam que paradoxo. De um lado, os oponentes de Jesus querendo guardar o sábado do jeito que eles entendiam. De outro lado, Jesus demonstrando que o sábado é o momento de se expressar o amor. Nós precisamos aprender a guardar o sábado como Jesus. O sábado não pode ser só pode, não pode, gente. Claro, existem orientações a respeito do sábado, mas não pode ser só pode, não pode, isso pode, não pode, não é isso. O sábado é um dia de alegria, é um dia de descanso. Finalmente, o sábado é um tempo para a comunidade. É na igreja que nós aprendemos muito a respeito de Deus no sábado. Vamos fazer aqui um exercício. Vou fazer aqui uma pergunta para Mara. Mara, quanto tempo de adventista você tem? Mais ou menos. 35. Durante esse período você aprendeu muito a respeito de Deus, não aprendeu? Agora, faça o seguinte: tire todos os sábados desses 35 anos da sua vida. O que sobra? Faça isso com você. Imagine, meu irmão, minha irmã, você sem os sábados que você já desfrutou na companhia de Deus e na igreja durante a sua vida. Quantos ensinos, quantos sermões maravilhosos, quanta coisa alegre você não presenciou na igreja. Batismos, santas ceias, lições da escola sabatina maravilhosas, pregações, encontro com irmãos, testemunhos, coisas fantásticas que nós temos visto Deus fazer. Então o sábado é para estar aqui na igreja, adorarmos juntos, estudarmos juntos, orarmos juntos, testemunharmos e planejarmos juntos levar essa mensagem maravilhosa de Jesus para o mundo todo. Afinal de contas, nós somos uma igreja que tem essa missão de levar o evangelho eterno para todo mundo.
A nossa igreja, ela tem uma mensagem restauradora. Esse é o nosso compromisso. Tem muita gente vivendo em trevas que não conhece aquilo que nós conhecemos. Eu encerro contando uma experiência que eu ouvi ontem de um irmão da igreja. Esse irmão da igreja estava numa situação muito difícil, estava mais para fora do que dentro da igreja. Ele queria levar a sua vida com Deus do jeito que ele entendia. E várias vezes eu conversei com ele e disse: fulano, não é assim. Você precisa ser humilde. Humilde não é ser bobo dos outros. Você tem que colocar Deus em primeiro na sua vida. Você quer ser aquilo que não dá para você ser. Então você está sempre endividado, sempre com problemas, sempre só problemas. A sua família não está bem, o seu casamento está quase ruindo. Você precisa mudar o seu estilo, as suas escolhas. As nossas escolhas determinam o nosso destino. Você precisa mudar. Não, porque não sei o que lá, papapá. Até que ele chegou numa situação que estava devendo para meio mundo. E foi convidado para entrar na comportagem. E ele começou a conversar comigo, eu falei: olha, vai, porque na comportagem você vai aprender a ser dependente de Deus. Mas eu não gosto. Eu falei: vai, experimenta, não está fazendo nada. Se ficar sentado no sofá, e o que você vai ficar fazendo? Não vai cair nada do céu. E ele já está há 4 meses na comportagem. E ontem ele veio me procurar agradecer, porque ele está tendo uma experiência fantástica com Deus na comportagem. Ele está redescobrindo Deus. E ele daí falou: Chama, tudo que você tinha dito para mim, eu não gostava que você falava. Ficava bravo com você, mas era verdade. Eu falei assim: continue aprendendo com Deus. Eu tenho que aprender com Deus, você tem que aprender com Deus, nós temos que aprender com Deus. Gente, nenhum daqui é melhor do que o outro. Nós somos eternos alunos nas mãos de Deus. Aluno, aquele que não tem luz. E Deus vai nos ensinando aqui nessa vida. E imagine o quanto nós vamos aprender na vida futura. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê o verdadeiro princípio de adoração para o sábado. A lição número 13, céu, educação e aprendizado eterno.